Boa tarde a todos. Abrindo, já abriu. A apresentação da Vigilância em Saúde, né? Segundo quadrimestre. Vigilância, é esse o quadro de colaboradores da vigilância, o coordenador, o enfermeiro, o veterinário, técnico de enfermagem, um agente de saneamento, 5 agentes de controles de endemia, um auxiliar de serviços gerais e um motorista. Planilha nós temos 2 carros, né, que fazem a vigilância em saúde, o Palio, né, de maio a agosto, ele andou 5.727 km, e o Kwid, que andou 12.597 km. Por que o Kwid anda mais do que o Palio? Porque o Kwid ele faz todas as quintas-feiras, né? Ele faz registro e Pariquera-Sul. Pega insumos, vacinas, tudo que é a demanda do município, da parte da saúde, traz para o município para poder dar andamento e distribuição para a população. Atividades realizadas pela vigilância sanitária, né, de maio a agosto. Cadastro de estabelecimentos, 42. Inspeção dos estabelecimentos, 119. Licenciamento do estabelecimento, 101. Inspeções em estabelecimentos de alimentos, 50. Inspeções em estabelecimento de interesse à saúde, 38. Inspeções em SFs, 13. Recebimentos e denúncias e reclamações, 15. Foram atendidas as 15 reclamações, né? Inspeção na sala de vacina foram 11. Inspeção em cozinhas das escolas e creches municipais, 18. Realização do Proágua, 44. Realização do Programa Paulista de Agrotóxico, 1. Realização do Programa Paulista de Alimentos, 1. Realização do Programa Paulista de Agrotóxicos em Água, 1. Termo de ajuste de conduta, TAC, 17. Notificação e estabelecimento de alimentos, 8. E capacitação técnica, 1. Vigilância epidemiológica. A vacina Covid de 2019. A vacina Covid-19, maio a agosto de 2025. Pode ver que tem algumas vacinas que estão zeradas, né? E hoje nós só temos a Pfizer mesmo no município. Pfizer foram aplicadas 39 doses, Spikevax 62, Serum Lazinski 30, totalizando 131 aplicações. Faltosos, né? Algumas anteriores, como a AstraZeneca, a Coronavac, desde quando começou. A Pfizer e algumas outras de maio a agosto. AstraZeneca, 1.760 faltosos, Coronavac, 4.545, a Janssen, 5.541, Pfizer, 3.990, Pfizer bivalente, 1.200, Pfizer pediátrica, de 6 meses a 4 anos, 22, Pfizer pediátrica, de 5 a 11 anos, 165, 67, Serum Zalinski, 55, Spikevac, 92, totalizando 12.381. Casos confirmados de Covid, de maio a agosto, realizados, né, teste rápido. Foram realizados 254 testes rápidos, negativados 225, positivos 29 e não teve nenhum óbito. Vacinação da poliomielite injetável. Hoje, na rede municipal e estadual e aqui no Brasil, foi extinta a gotinha da polio. Hoje só temos injetável. Tá? Menor que 1 ano, 136 doses. 1 ano, 40 doses. 2 anos, 6 doses. 3 anos, 2 doses. 4 anos, 48 doses. Totalizando 241 doses. Mortalidade materna infantil, de maio a agosto. Nascidos vivos, de maio a agosto, foram 80 nascimentos.
tanto aqui em Miracatu como em outros municípios, tá? Vizinhos, que são a nossa referência. Óbito geral foi 62, aí desses óbitos foram 36 masculinos e 26 femininos. Total de óbito fetal, tivemos só um óbito fetal, que foi feito pelo Comitê de Mortalidade Materna Infantil, foi feito, né, e a gente já... Óbito domiciliar foram 8, óbito hospitalar 12, óbito via pública nenhum, óbito outros 1, total de 22. População do IBGE é 18.679. Municípios de Miracatu, tá? Cobertura do teste rápido de maio a agosto. Esses são os testes rápidos feitos de maio a agosto do nosso município, incluindo o pronto-socorro também faz, tá? O CAPES também fez, né, Juliana? O CAPES também fez teste rápido, né? O que é esse teste rápido do? É um teste rápido que veio, né? Que é só para gestantes. É o teste de HIV e de sífilis. É 2 em 1, tá? É só usado para gestante. Foram 7 caixas. Cada caixa, mais ou menos, vem 25 testes em cada caixa, tá? HIV, só HIV, 6 caixas. Sífilis, 7 caixas. Hepatite C, 12 caixas. E hepatite D, 12 caixas. Totalizando 44 caixas realizadas desse teste rápido. Cobertura vacinal. Vem um histórico de 2023, 2024 e 2025, né? Nós estamos com uma cobertura vacinal em 2025, até o momento, está bem abaixo do índice normal, né? Por alguns motivos, enfim. Nós conseguimos atingir a cobertura a passar de 90% da cobertura do BCG, que tem que ser até 90%, nós conseguimos 105%. A DTP 85% é de 95%, está abaixo, né? DTP primeiro reforço 91%. DTPA, a da gestante, 93,57%. Febre amarela, 83,57%. Nós, semana passada, tivemos uma reunião lá no DRS e foi nos informado que a febre amarela está batendo na nossa porta. Está vindo do interior, está batendo na nossa porta, e foi nos orientado o quê? Que chegasse no município, conversasse com todas as pessoas, todos os envolvidos, né? Tem aqui, no nosso município, tem o guarda-mato, que fica ali na Barra Funda, na Vila São José, né? Que ele fica... A gente teve uma reunião com eles, eu, o Caio, a Lia, e estamos orientando o quê? Que em 2018, teve uma epidemia de febre amarela. Nessa epidemia foram aplicadas as doses fracionadas, que a segunda dose seria agora em 2026. Desde o ano passado, nós estamos já adiantando essas doses, que adiante quem tiver aprazado para 2026, que adiante e que tome a dose plena agora, o mais rápido possível. Vacina tem vacina para todos, tá? E pode procurar o posto normal que pode vacinar, tá bom? Hepatite A, 62,86%. Hepatite B, 85%. Hepatite B, menor que 30 dias, 107%, atingiu e passou da meta. Meningo C, 79,29%. Meningo C, primeiro reforço, 87,14%. Penta, 85%. Pneumo 10, 74,29%. Pneumo 10, primeiro reforço, 86,43%. Pólio injetável, 80%. Pólio VIP reforço, 61,43%. Rotavírus, 70,71%. Tríplice viral, primeira dose, 84,29%. Tríplice viral, segunda dose, 62,86%. Varicela, 61,43%. Cobertura vacinal de influenza. Nós tivemos a campanha da influenza esse ano, né? Foram aplicadas as doses e idosos, 1.550 doses aplicadas. Crianças, 484.
Gestantes, 30. Funcionários do sistema de privação de liberdade, 1. Comorbidades. Pessoas que têm diabetes, pressão alta, algum tipo de comorbidade. 77. Pessoas com deficiência permanente, 5. Povos indígenas, 320. Povos indígenas vivendo fora das terras indígenas, 2. Professores, 11. Puérperas, 4. Caminhoneiros, 64. Funcionários do sistema prisional, 1. Força de Segurança e Salvamento, 2. Trabalhadores da Saúde, 233. Foi ofertado para todos os funcionários da saúde. Quem não quis tomar teve que assinar um termo de recusa porque não queria tomar a vacina da influenza, tá? Todos estão devidamente registrados, tá? Total de grupos prioritários, 2.783. Outros grupos sem comorbidades, 2.777, totalizando 5.108 doses aplicadas. Notificação do SINAM, arboviroses, maio a agosto. Animais peçonhentos, foi notificado de maio a agosto, 13. Atendimento antirrábico. Pessoas que foram mordidas por gato, cachorro, morcego, pessoas que vão caçar, mordido, arranhado por bichos do mato, enfim, né? Aí faz o atendimento, 21 notificações. Esporotricose, foi feita uma notificação e positivou, tá? Essa é a doença do gato, que passa, morde, arranha, né, Caio? E passa para o humano, tá? Toxoplasmose 1, febre maculosa 1, leptospirose 2, sífilis em gestantes 2, sífilis não especificada 3, violência interpessoal e autoprovocada, né? 7, totalizando 51 notificações. 99% dessas notificações é do pronto-socorro. Outros 1% é das unidades básicas, tá? Painel de dengue. Toda semana eu passo esse boletim para a Juliana, para o Marcos e para o Severino, né? Por quê para o Severino? Severino por causa do comitê, Conselho Municipal de Saúde. O Marcos, como é o responsável coordenador da vigilância, e a Juliana do Departamento de Saúde. De maio a agosto, investigados, casos prováveis 98, investigados 95, confirmados 3, descartados 1. Nós tivemos um óbito no município por dengue, tá? Aí você vê aonde que está o trabalho do pessoal da Endemias. A gente pensa que não, mas está aí, ó. Nesse mesmo quadro, ano passado, estava bem para cima, né? Tinha muita notificação, muito caso. Graças a Deus, diminuiu bem, né? Também de Oropush, foi feito 11 testes, foi feito 11 notificações. Dessas 11, foi 2 positivas e 9 não detectáveis, de Oropush. Visita a imóveis, isso aí é do controle de endemias, tá? Cadastrados, controle de endemias, maio a agosto. Visita a imóveis, casas trabalhadas, 1.605 imóveis. Foram encontradas casas fechadas, 1.358. Total visitados, 2.963 imóveis. Imóveis cadastrados, ponto estratégico, 66 visitas, cobertura de 97,1%. Avaliação de densidade larvária de maio a agosto de 2025, né? Pneus, 6,3%. Fixos, 1,5%. DP não elevado, 1,7%. Móveis, 21,8%. Naturais, 0,4%. Passíveis de remoção e alteração, 68,3%. Índice 1,37%. 1,37%. Esses tipos de ADL que foram encontrados, nos pneus foram 2 positivos, no não elevados, 1 positivo foi encontrado, e passíveis de remoção foi encontrado 4 larvas positivas, tá?
ADL de julho de 2025. No pneus 5%, não elevados 2,6%, móveis 27,1%, naturais 2,6%, passíveis de remoção e alteração 62,7%. E B 0,97%. Ó como abaixou bem, né? Esses daí, no pneus foram encontrado um positivo, não elevados um positivo, móveis foi encontrado uma larva positiva, naturais uma larva positiva e passíveis de remoção uma larva positiva também. Avaliações de cães e gatos, zoonoses de maio a agosto. Animais atendidos, cães e gatos, 81 atendimentos. Atendimento com exames clínicos para confirmar ou descartar suspeitas de ocorrência de doenças zoonóticas de relevância à saúde. Realização de vermifugação e vacinação. Vacinação antirrábica cães e gatos das zoonoses, né? Cães e gatos, 492 imunizações, incluindo vacinação no núcleo de zoonoses, campanhas de vacinação em Santa Rita, Serra do Cafezal e Jardim Holanda. Acompanhamento de observações de cães e cães mordedores, zoonoses. Observando de cães mordedores. Esse daí é dos animais que foram notificados, né, na antirrábico, né? No ser humano, que a gente, quando vem a notificação antirrábica, a gente conversa com o nosso veterinário Caio e pede para ele fazer a avaliação desses cães, se são observáveis, não observáveis, como que está esse cão, se ele cão ou gato, o que for que agrediu a pessoa, enfim, para ver como que está esses animais. 7 casos, 5 dos 7 animais eram observáveis e nenhum apresentou alterações compatíveis com a raiva animal. Atendimento a denúncias de maltratos a animais. Foram 5 denúncias. 2 desses 5 casos foram confirmados e repassados ao órgão policial competente. Esse daí, Caio, você fez boletim de ocorrência? Foram feitos boletins de ocorrência, esses 2, né? Ação de controle e prevenção dos bichos geográficos zoonoses. Entregas de vermífugos, 99 animais. Esses vermífugos foram na praça, né? Foi a ação de controle da praça, né? Foi essa ação e junto já colocou esses vermífugos nos animais. Foram 99 animais, né? Entrega de panfletos e medicamentos para a vermifugação de cães e gatos na região da Praça Joaquim Policarpo Faula, é isso, né? Aprendi a falar, viu? Essas são algumas ações de realização, né? Fiscalização da vigilância sanitária. Esse daí foi aonde, Marcos? Isso aí foi no... O da esquerda foi no rodeio. E esse aqui foi no delivery, é isso? Do lado esquerdo. Foi rodeio, Rodeio foi do lado esquerdo e esse foi no delivery. É lado mesmo? Legal, né? Lado mesmo? Esse também foi a... É do lado também? Tá. Onde que foi esse? Foi no lado também? Vira para um Cristo à direita ali? Tá. Esse aqui foi a foto realizada na campanha da vacinação, que nós fizemos lá no Departamento de Educação e também na Prefeitura, né? A vigilância fez. Tem um rapaz conhecido ali, ó, que foi vacinado ali, ó. Tem um rapaz conhecido ali, ó. Isso daqui foi a foto das ações realizadas de buscativa de escorpião, né? Qual bairro que foi isso aí, Caio? Hein, Caio? Qual bairro que foi isso aí? Você chegou... Yolanda?
Alvorada? Jardim Alvorada. Não foram encontrados escorpião, não, viu? E foi algumas fotos realizadas em nebulização, né? A palestra educativa sobre escorpião. Palestra educativa sobre mordeduras e cães e acidentes ofídicos. Isso foi na Electro, né? Na Electro. Trabalho educativo sobre bicho geográfico, foi lá onde que estava acontecendo, né? Perto do campo lá mesmo. E algumas casas em... Fotos e ações realizadas, atendimentos realizados nas zoonoses, ali é dentro onde que... Vacinação em Santa Rita dos animais, né? Bastante animal veio ali em cima daquela caçamba, né? Aqui na Serra do Cafezal. Aqui no Jardim Holanda, né? Muito obrigado. Alguma pergunta? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio, para quem não me conhece. Acho que todo mundo me conhece, né? É. Agora, em outubro, a gente vai fazer inscrições para as castrações de cães e gatos que vão ocorrer em novembro. Nós vamos ter a castração dia 16 no centro da cidade, 16 de novembro, e as inscrições vão ser feitas no dia 15 de outubro, esse mês, daqui 2 semanas e meia, ali no núcleo de zoonoses. Qualquer pessoa de qualquer local do município pode fazer a inscrição para o centro. Não tem, eu moro no Santa Rita, Serra do Cafezal, pode fazer a inscrição aqui no centro. No dia 14 desse mês, nós vamos fazer a inscrição no bairro Jardim Alvorada, para as castrações que vão ocorrer lá no Jardim Alvorada no dia 15 de novembro. Mesma coisa, qualquer pessoa de qualquer lugar do município pode se inscrever para lá. A ideia é fazer em 2 pontos para que pessoas de locais mais distantes consigam se inscrever, né, e também levar os animais. Só para... Ótimo, eu te mando no WhatsApp. Tá bom? Já foi divulgado nas redes sociais da Prefeitura, o pessoal vai começar a divulgar nas rádios também, e é bom divulgar para o pessoal que vocês conhecem, quanto mais gente ficar sabendo, melhor. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou a enfermeira Viviane, faço parte da equipe da UBS Dr. Manuel Pérez Bazan. Peço desculpa pelo tamanho dos números, não sei se vai dar para ver certinho, mas é que na hora que foi feito os slides, estava bem grande na tela do computador. Então, a UBS, ela fica localizada aqui bem pertinho. Ela atende nas especialidades de pediatria, ginecologia, obstetrícia, cardiologia, nutricionista, faz eletrocardiograma, odontologia, presta serviço do planejamento familiar, cartão nacional do SUS, pediatria e espirometria, e faz a vacina do Moraes. Então, todos os 9 PSF, quem mora nesse território e precisa desse atendimento, mais o pessoal da aldeia, eles acabam passando ali na UBS Dr. Manuel Pérez Bazan, tá? A UBS também acolhe os pacientes que moram nesses 20 territórios que ficam aqui na localização do centro do município de Miracatu, sendo eles... Aqui tem uma luzinha, não tem? Tá. Ali, ó, TEAG 1 e 2, que é aqui pertinho. TEAG 1, ele é perto, entrando na Fazenda, indo para o FAU, entrando na Fazenda Rosária, faz divisa com Oliveira Barros. Jardim Miracatu, Jardim Francisca,
Vila Ubirajara, Balança, Vila Matsuda. Eita, aqui não dá para mim ver, mas é centro? Tá, obrigado. Sudelpa, Tijuco Preto, que é ali divisa com o posto Alvorada. O FAU até o Barro Preto é nosso. A ABB, Vila Formosa, Estação, Camaíte, Vila Nova, Vila Expedicionária, Serra do Manecão, Jaraçatiá e Pacoval. Toda a população que reside nesses bairros, eles são acolhidos ali pela UBS Dr. Manuel Pérez Bazan. A equipe conta com 40 funcionários, desses 40, 3 estão afastados. A gente tem três estagiárias na enfermagem, mas elas não podem realizar todos os procedimentos de enfermagem, porque elas ainda não chegaram em alguns procedimentos lá no curso qual elas fazem. Então, muitas vezes, você chega na sala de triagem e elas estão ali e, em alguns momentos, elas não podem fazer curativo, porque elas não tiveram essas aulas ainda, tá? Então, a gente tem 3 estagiárias, tem 3 pessoas da frente de trabalho, a gente conta com 6 técnicos de enfermagem e 3 auxiliares, que são efetivos da prefeitura. Um enfermeiro trainee, que ficou com nós nesses 4 meses. Um enfermeiro obstetra, um generalista, um RT. Temos um clínico efetivo, um clínico contratado pela OS e um clínico do médico pelo Brasil. Temos um cardiologista, um neuropediatra, um ginecologista, uma pediatra e um obstetra. Temos 3 dentistas e 2 auxiliares de odonto que atendem ali, que são coordenados pelo Severino, coordenador da saúde bucal. Temos um funcionário no almoxerife, 2 no fichários, 2 recepcionistas, um motorista, uma cozinheira e um auxiliar de enfermagem que são do Estado. A gente tem um motorista, né, o que é do Estado, que ele auxilia na visita domiciliar, por mais que a gente não seja estratégia saúde da família, por conta do grande quantidade de pessoas que estão acamadas, seja por uma fratura de fêmur ou porque teve uma sequela de AVC, um traumatismo craniano, a gente disponibiliza uma enfermeira generalista para ir no domicílio e prestar as assistências cabíveis da enfermagem. Mas, para passar no médico, esse paciente tem que vir até a UBS. O motorista também, toda quarta-feira, está à disposição do CEMURF, que é o Centro de Especialidade da Fisioterapia e Fono. Ele vê as demandas que a gente busca, a vacina, ali, ele vai lá na vigilância epidemiológica, ao lado da Polícia Militar, buscar a vacina todos os dias, para a nossa sala de vacina, e as demandas de coleta de sangue, que os técnicos de enfermagem da UBS realizam no domicílio, e faz a busca ativa de alta responsáveis ou faltosos. O cardiologista, ele atende toda terça-feira, ele atende pessoas acima de 10 anos, ele fez 376 atendimentos, desses 376 ele solicitou 503 exames e 92 pacientes faltaram. O obstetra, ele é contratado pela OS, ela atendeu 296 mulheres, ela solicitou 523 exames e da agenda dela faltou 69 mulheres. A obstetra, ela fica responsável por inserção de DIU, finalização do planejamento familiar, atendimento da gestante do município de Miracatu. A nutricionista, ela atende de segunda a sexta-feira, pacientes agendados. Ela fez 372 atendimentos, faltou 290 pessoas que estavam agendadas para passar a consulta com ela, e ela solicitou 1.980 exames. O ginecologista, ele é contratado pela prefeitura, ele atende toda segunda-feira,
Ele fez 219 atendimentos, 104 mulheres faltaram e ele solicitou 92 exames. O clínico efetivo ele atende toda terça-feira e a cada 15 dias ele lauda o eletrocardiograma. Ele atendeu 339 pessoas, 45 faltaram e ele solicitou 1.278 exames. O clínico médico pelo Brasil, ele atendia toda sexta-feira, agora ele atende 2 sextas por mês. Ele atendeu 132 pessoas, 51 no total 51 faltou, e ele solicitou 641 exames. O clínico contratado pela OS, ela atende toda quarta e quinta-feira. Ela atendeu 884 pessoas, 66 absenteísmo teve, e ela solicitou 3.880 exames. Neuropediatra vem a cada 2 meses, ele é contratado também. Ele atendeu 109 crianças, 18 faltaram, e eu não consegui no registro do PEC as informações de quantos exames ele solicitou. Pediatra contratada pela OS, ela atendeu 380 crianças, 103 faltaram, ela pediu 254 exames. A pediatra que se aposentou em julho, no período que ela ficou, ela atendeu 131 crianças, 50 faltou, ela solicitou 97 exames. A enfermeira trainee atendeu 105 pessoas, 33 absenteísmo, 342 exames. Enfermeira trainee é a enfermeira que ficou para conseguir aprender a lidar com o PEC, tá? A manusear o prontuário eletrônico do cidadão, que é do Ministério da Saúde. A enfermeira generalista, ela atendeu 493 pessoas, 237 pessoas agendaram e não compareceram, e ela solicitou 4.682 exames. O enfermeiro obstetra, ele atende segunda a sexta, atendeu 696 gestantes e mesclado com coleta de Papa Nicolau. Ele solicitou 1.529 exames e, no total de pacientes agendados, 204 faltaram. Enfermeiro RT, que é o responsável pelos enfermeiros, pelo corpo de enfermagem da UBS, fez 75 atendimentos, solicitou 26 exames. Ela não fica atendendo ao público, tá? Só quando tem uma necessidade mesmo. O enfermeiro administrativo, sou eu, fiz 105 atendimentos, solicitei 70 exames. A assistente social lá, ela está atuando no planejamento familiar, ela só vê a questão do planejamento familiar. Houve um equívoco ali quando eu coloquei 30 exames, mas não é 30 absenteísmo. E ela fez 45 atendimentos, tá? Ela fica toda segunda-feira, é ela, a psicóloga, e o José, que faz a questão do planejamento familiar. A gente tentou fazer isso para diminuir o absenteísmo e para ajudar a população na questão de gasto financeiro para vir até a UBS. Psicólogo atendeu 57 pessoas e teve 20 absenteísmo. Na época, nós tínhamos os agentes comunitários de saúde, que eles realizaram 196 cadastro individual e 103 visitas domiciliares, tá? Ali, atendimento individual, 4.971, atendimento de odonto, 886, atividade coletiva, 17. Lá na frente eu explico depois isso daí. Marcadores do consumo alimentar, 111. Procedimento, foram 13.951 procedimento individualizado. Então, atendeu 13.951 pessoas. Vacina 1928 e foram feitas 716 visitas domiciliares. Eletrocardiograma, lembra que eu falei que o médico, ele lauda, a cada 15 dias eu tenho um médico que lauda, e a gente faz eletro segunda, terça e sexta-feira. Nesse quadrimestre foi realizado 788 eletrocardiograma.
Tá? Das 17 atividades coletivas que foram feitas, abrangeu 465 pessoas. E exames realizados ali foram 42.717 solicitados num todo, tá? Investimento, o que teve de investimento do departamento para a UBS. Então, material de escritório foi gasto R$ 1.921,88, foi comprado uma escada de R$ 330, gastou de água R$ 3.653,75, de luz R$ 4.645, e acredito eu que seja 59 centavos, telefone 364,08, o papel de eletro e mais a caneta que são específico foi um gasto de R$ 614,10, o gás P45, o empenho foi de R$ 1.780, dedetização, desratização, limpeza de caixa de gordura, troca de filtro do bebedouro, 1.400, foi num total de R$ 1.424,97. Então, de gasto ali na UBS, no total desses 4 meses, foi de R$ 14.004,07. Todas as informações foram retiradas do PEC, que é o prontuário eletrônico, que é conhecido também como ESUS. A UBS está aberta ao atendimento ao público das 8 às 16 horas, que é 4 horas da tarde. Das 16 às 17 horas, ela fica fechada para trabalho interno, e ela está localizada na Getúlio Vargas, esquina com Juscelino Kubitschek, 2 quadras antes daqui da Câmara Municipal de Saúde, da Câmara Municipal. Se alguém tiver alguma dúvida? Não? Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar sobre o transporte de pacientes que o município faz para os hospitais de referência da região e fora da região. Primeiro, São Paulo, nós tivemos dentro desse quadrimestre um total de 1.092 pacientes transportados. Para Santos, 543. Registro e Pariquera, que é a nossa maior demanda, 4.265, transporte de pacientes acamados, que só andam de ambulância, 507 pacientes, e destino fora de referência, que é Botucatu, Mogi das Cruzes, os pacientes que fazem transplante, né, fora da nossa região, são 17, num total de 6.438 pacientes transportados durante o quadrimestre. Nós dispomos de 30 motoristas, entre Prefeitura, Estado e contrato da IDAB. Eles estão distribuídos nos 8 postos de ESF, PSF, um no CAPES, na Vigilância em Saúde, no pronto atendimento e no transporte ambulatorial que a gente faz. Totalizaram quilômetros rodados 270.244 quilômetros. Também temos uma van que foi locada para transportar os pacientes para os hospitais de São Paulo. Essa van rodou durante esse quadrimestre 33.295 quilômetros. Nós temos uma quantidade de KM contratado e eles estão rodando consideravelmente. Ainda temos um valor ainda antes de vencer o contrato, que é provável para novembro. Então, estamos dentro do KM rodado ainda, estamos sendo bem atendidos por essa empresa. Essa é a equipe. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estamos à disposição. Obrigada pela atenção. Tenham todos uma boa tarde.
Romano Topete. Boa tarde, pessoal. Vou fazer a apresentação do Instituto Diva Alves, que é o IDAB. Nosso contrato de gestão, junto à Prefeitura, é o contrato 190/2022. Nós temos, ouvindo vocês falando, nós estamos com 103 funcionários, tá? A maioria dessa quantidade está no pronto-socorro, que temos, soma aí uns 70% está no pronto-socorro. A classificação de risco, ele se dá nos atendimentos, que a meta que nós temos lá de atendimento são 3.500 atendimentos por mês. Nesse quadrimestre, nós atendemos 19.500, a média, né, de 19.500 pacientes. Temos os chamados de ambulância. No mês de maio foram 242 chamados, junho 207, julho 342 e agosto 264. Transferências, daqui para registro, Pariquera, são os hospitais de referência, né? Nós tivemos no mês de maio 98, junho 129, julho 128 e agosto 112. Raio-X, nós tivemos no mês de maio 1.248, mês de junho 1.127, mês de julho 1.176 e mês de agosto 1.168. Observando que todos os meses nós estamos acima da meta, que a nossa meta estipulada são 800 exames por mês. Ortopedia, uma meta também de 120 atendimentos por mês, 120 pacientes, né? No mês de maio foram 133, mês de junho 102, mês de julho 129 e o mês de agosto 155. Um total de 519 atendimentos pacientes, né? Exames laboratoriais, a nossa meta, tanto pronto-socorro junto às estratégias, são 11.500 exames a ser realizados. Nós estamos acima da meta também ali. Mês de maio foram 13.500, mês de junho 12.000, mês de julho 13.600 e o mês de agosto 13.200. Ultrassom também acontece no pronto-socorro, porém ambulatorial, né? A meta estipulada são 320 exames por mês, e mês de maio foram 292, mês de junho 268, mês de julho 281 e o mês de agosto 300 exames. Ginecologia, a ginecologista atende na UBS Manoel Pérez Bazan. A meta também são 120 exames, 120 pacientes, melhor. No mês de maio foram 90, junho 60, mês de julho 78 e o mês de agosto 68. Pediatria também, a pediatra atende na UBS Manoel Pérez Bazan. A meta são 120 pacientes por mês. No mês de maio foram 87, mês de junho 84, mês de julho 102 e o mês de agosto 107. A educação continuada, né, que é a metodologia de desenvolvimento contínuo, que tem como foco a aquisição de conhecimento e desenvolvimento profissional, com enfoque na organização. O treinamento que tivemos continuou, né, nesse período na residência terapêutica, com a psicóloga Elaine, que é a nossa psicóloga organizacional, junto aos funcionários ali da residência terapêutica. Tivemos uma aquisição, uma substituição, melhor, de um ar-condicionado da sala do raio-x. E aproveitamos o que estava com problema, foi arrumado e instalado na sala da inalação nebulização. E ali está a fotinha do pronto atendimento, certo? Alguma dúvida? Obrigado.
Boa tarde a todos. Vou fazer a apresentação da farmácia, tá? Eu sou a farmacêutica RT, né? E a gente tem a Morise, que é contratada da IDAB, que fica responsável pelo alto custo. Bom, dentro da assistência farmacêutica, o nosso papel, né, tanto meu quanto dela e das técnicas, é a promoção, proteção e recuperação da saúde, garantindo acesso ao medicamento e o seu uso racional. Bom, o nosso quadro de funcionários hoje são 2 farmacêuticas, né? Uma técnica de farmácia, que é a Célia, que todo mundo conhece, que é concursada, e 3 auxiliares de farmácia. Dentro dessas 3, uma é da prefeitura e 2 da IDAB. E hoje a gente tem um aprendiz, que ele faz de segunda a quinta, das 8 às 2, faz 24 horas por semana. E eu também tenho 2 estagiários de ensino médio, de escola, eles têm 17 anos. Aí esses 2 estagiários, já falei de manhã, a gente não coloca para dispensar medicamento, porque eles são menores de idade, então a gente deixa mais no estoque para auxiliar o aprendiz, né? O nosso bloco de financiamento é constituído por 3 componentes: básico, que é onde eu atuo, estratégico, onde eu atuo também, e o especializado, que é o alto custo, que é a outra farmacêutica que atua. O componente básico ele é financiado pelas 3 esferas de gestão, que é a esfera federal, estadual e municipal. E quem gerencia toda essa esfera é o município. Com esse recurso, o município pode adquirir medicamento, todos os medicamentos que estão lá, né? Os insumos também, e material de enfermagem e fórmula. Hoje, a fórmula, antes era só se a pessoa entrasse na justiça. Hoje, a gente fez um protocolo municipal para a aquisição dessa fórmula infantil. Então, tem alguns requisitos, tem que juntar alguns documentos para a pessoa ter acesso a essa fórmula. No componente básico, o Ministério da Saúde é responsável pela aquisição e distribuição de todas as insulinas. Então, toda a insulina que a gente tem no município, NPH irregular, é fornecida pelo Estado, pela DRS. Só que, além disso, a gente ainda compra 6 outros tipos de insulina, que são por via judicial. Quando o paciente não tem condição, entra com processo, chega para a gente, então a gente é obrigado a fornecer para esse paciente. Hoje, a gente dispensa 169 tipos de medicamentos, dos quais 38 são medicamentos de controle especial, que são os psicotrópicos, e 80 tipos de itens de material de enfermagem. São dispensados mensalmente 33 mil tiras para teste de glicemia, 33 mil lancetas, 5 mil seringas e 11 mil agulhas. Lembrando que só tem direito a esse material os pacientes insulino-dependentes, que são aqueles que fazem uso da insulina. A tira, a lanceta e a seringa a gente adquire com recurso do município, e a agulha a gente não tem custo algum. O custo é totalmente do Estado. Hoje a gente tem 220 pacientes cadastrados que retiram fralda e sai uma média de 1.100 pacotes por mês. Cada paciente tem direito a levar 5 pacotes, tá? No período de maio a agosto de 2025, a gente gastou R$ 335 mil em medicamentos com a empresa Vale Farma, que é a empresa que a gente tem contrato, e R$ 303 mil em material de enfermagem com a empresa Vale Med, que a gente tem um contrato vigente. Foi atendido uma média de 300 pacientes por dia, mais ou menos, um total de 27.100 atendimentos no segundo quadrimestre de 2025. A farmácia básica também conta com o apoio da FURP, né, que é o laboratório oficial do governo do Estado. A gente adquire com a FURP 74 tipos de medicamentos. As insulinas, que eu já citei lá atrás, também é fornecida pelo Estado, tanto a regular quanto a NPH, frasco e caneta. A agulha para caneta também do Estado. E agora a gente está fazendo... A gente não, né? O Estado está fazendo a transição da caneta descartável para a caneta reutilizável. A gente distribuiu, nesse quadrimestre, 200 tipos de princípios ativos, que são os medicamentos, 80 tipos de material de enfermagem. Os medicamentos que têm maior saída são os psicotrópicos, seguido do antihipertensivo e diabetes. E os materiais de enfermagem mais utilizados são as fraldas, os insumos para insulino-dependentes e as gases. Aqui é um gráfico, né, quase 50% de psicotrópico, que é o medicamento para depressão, ansiedade, para convulsão, seguido, né, empatado ali com antihipertensivo e diabetes, e nos 15% entre antibiótico, antialérgico, né, são todos outros que não estão naquelas outras categorias. Aí o segundo componente da farmácia é o estratégico, que é onde eu atuo. Aqui são doenças que têm protocolos, né, feitos pelo Estado,
que atende a doenças como tuberculose, meningite, leishmaniose. Esse tratamento, o município não tem custo algum também. É fornecido todo pelo Estado. A gente faz uma solicitação, a gente tem que apresentar o SINAM da vigilância para a gente adquirir esse medicamento, mas não tem custo algum para o município. E o terceiro bloco, que é onde eu não atuo, é o alto custo, que é a mesma coisa que é o componente especializado. Não é porque ele não é alto custo, não quer dizer que ele tem um tratamento, que o medicamento seja caro. Alguns são, só que por ser um tratamento que não tem alta, o paciente não tem alta, não tem previsão de alta, então ele acaba sendo um tratamento alto a longo prazo, tá? Essa medicação, a gente tem que fazer uma requisição para o Estado vai avaliar se vai autorizar ou não. Ele autorizando, o paciente tem direito a retirar essa medicação por 6 meses. Essa medicação não é igual a minha, que é onde fica a atenção básica. Essa daqui, ela vem direcionada para aquele paciente. Eu não posso fazer troca, que nem no componente básico, a pessoa chega com a receita, se tiver o medicamento, ela vai levar. Aqui, não. Aqui, no alto custo, a pessoa só vai levar se vier no nome dela. Se foi aprovado, aí de quinta-feira o carro vem retirar e a cada 6 meses faz essa renovação. Se for recusado, o paciente não tem direito, tá? Aqui quem atua é outra farmacêutica, que é a Morise. Ela atende, em média, 35 pessoas por dia. Ela atende sozinha, por isso que o horário dela é reduzido de atendimento ao público. Ela atende das 8 a meio-dia. Da meio-dia, ela para almoço, dá umas 2, ela ainda atende. Aí, das 2 às 5, ela faz trabalho interno. E de sexta-feira, é só trabalho interno também. A gente tem a maioria dos medicamentos para glaucoma, esquizofrenia, Parkinson, Alzheimer, asma, DPOC, entre outros. Tem outros, mas a gente não tem paciente que retirem outro tipo de medicações hoje no município. Ela atendeu no segundo quadrimestre 2.800 pacientes e hoje a gente tem 900 pacientes cadastrados no alto custo. Alguma dúvida? Obrigada. Boa tarde a todos. Vou falar sobre o CEMURF, que é o Centro de Reabilitação e Psicologia do município. Os atendimentos da fonoaudióloga, que é a Sélvia. Teve um total de 164 atendimentos no quadrimestre, totalizando 39 faltas. No mês de julho, a servidora teve uma licença prêmio, por isso a baixa de atendimentos, tá?
Desculpa, voltamos. É o slide 3, tá? A Vivi está me dando uma lembrança aqui, e da apresentação que eu fiz, só um adendo, que ficou, nós temos a médica clínica e o doutor João, né, que é lá do CAPS, que ele é pago pela OS também, e não consta na apresentação. Então, eu vou fazer uma inserção desses dados na prestação também, tá bom? Obrigado. Então, vamos lá. Da psicologia, que não está aparecendo, a gente teve a troca da psicóloga, né? Então, a Karine saiu e aí entrou a Samara, e a Carol foi para o CAPS e a Samara ficou no CERMURF. Então, no quadrimestre do que a Caroline atendeu no CERMURF, foi um total de 149 atendimentos, da Camila 327 e da Samara 16. Total de faltas da Camila foi um total de 103 de absenteísmo, né, das consultas agendadas. O restante dos atendimentos da Caroline foi migrado para o CAPS, então vai ter uma soma do CAEM e uma soma do CAPS, que em média está dando um pouco a mais da Camila por conta da metodologia de trabalho lá no CAPS, tá? Aí a fisioterapia, a gente teve um total de 2.407 procedimentos e atendimentos, né? E um total de 108 faltas. E ali está dados por cada profissional, Cristiane, Gabriele e Sérgio. E aí, dando aquele total de 2.407.
Dá para ir para o 5? Mas o slide 5, isso, muito obrigada. A gente está fazendo uma metodologia nova de atendimento, a gente pede autorização para os pacientes para fotografar, para mostrar qual é o tipo de trabalho que está sendo feito, reabilitação com os pacientes, tá? Nós tivemos uma visita do conselho do CREFITO, né? Então foram solicitadas algumas adequações na infraestrutura do local, manutenção, prédio com rachadura, maçaneta, porta sem maçaneta, entre outras adequações solicitadas. Então, nós estamos fazendo essa adequação aos finais de semana. Então, um final de semana sim, outro não, tem essa manutenção. E, posteriormente, na segunda-feira, na parte da manhã, os atendimentos são cancelados para poder fazer a higienização do local, tá? Aqui a gente pode estar compartilhando a agenda de tudo aquilo que os profissionais acabam fazendo fora do CEMURF, tá? Então, só mesmo para mostrar que quando eles não estão lá, a gente tem uma programação fora. Reunião, DRS, tá? Local onde a gente está atendendo. E eu trago que agora o telefone do CEMURF, ele também é o WhatsApp. Então, a gente tem mais um canal de comunicação. Obrigada. Agora nós vamos falar do CAPS e residência terapêutica. Aqui são os totais de atendimentos dos profissionais que atuam dentro da unidade, a psicóloga, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeira e a técnica de enfermagem. Então, a gente foi colocando o total de atendimentos. Lembrando que a gente também realiza a visita domiciliar. Então, teve um total de 6 visitas domiciliar da assistente social, mais 30 da técnica de enfermagem, que está junto com o doutor João, tá? E os 120 são grupos de oficina terapêuticas. Dentro desses 120, também tem os atendimentos que a Flávia acaba fazendo na residência terapêutica também. Número de atendimento do psiquiatra. Teve um total de 600 atendimentos no quadrimestre, um número de 241 faltas ao absenteísmo e um total de 61 encaixes, tá? Não tivemos nenhum cancelamento de consultas pelo doutor João. E aí eu trouxe de janeiro a agosto, para que a gente venha acompanhando como está sendo aí o atendimento, consultas. Então, lembrando que nós temos um absenteísmo de 37% dentro da taxa dos estudos de saúde mental pelo SUS. O nosso absenteísmo ainda é muito alto, porque eles, em média, aí é de 20% a 25%. Os acolhimentos realizados, que são feitos na segunda-feira, pela psicóloga foi um total de 15, até porque ela saiu do serviço. Da enfermeira foi um total de 51, totalizando 67 atendimentos. Como eu falei anteriormente, os acolhimentos de segunda-feira não está sendo mais realizado da forma que era anteriormente, tá? E aí a gente colocou o total de atendimento da psicóloga Karine antes dela sair. Foi um total de 185, e a Carolina Gimenez teve início no CAPES no mês de agosto. Os aniversariantes do mês, da oficina terapêutica, então, são ações que nós realizamos dentro do serviço, tá? Todo mês nós realizamos o aniversariante do mês. A festa junina, que foi realizada, uma tradição aí do CAPES, dos pacientes da oficina terapêutica. E as ações de infraestrutura que está sendo realizada lá no CAPES, né? Então, todas as salas estão sendo reestruturadas, modelos novos de atendimento, ar-condicionado, o local da oficina também nós estamos fazendo. Então, assim, restaurando banco, armário que não tinha condições de uso, enfim, são obras que estão sendo realizadas lá no serviço. Nós contamos com a participação no projeto dos agentes comunitários, que são educação permanente, que são realizadas para atualização deles. Então, nós trabalhamos na palestra de saúde mental, nós estivemos ali na regionalização da Baixada Santista e acompanhamos o paciente morador da residência terapêutica na perícia dele.
Eu vou falar novamente que eu e a diretora Juliane temos um filho. Por ele ser um morador que não tem curatela, o juiz determinou que nós fizéssemos a curatela dele até achar um familiar ou alguém que assuma essa responsabilidade. Também vou compartilhar com vocês a dieta, a alimentação que é servida no CAPS, na oficina terapêutica. Ofertamos café da manhã e almoço no local, tá? Na residência terapêutica, nós contamos com a visita do bombeiro, que foi uma solicitação do Ministério Público, onde tivemos prazo para poder realizar o AVCB. Nós encaminhamos os nossos moradores para as consultas de especialidades e levamos eles também. Comemoramos os aniversariantes do mês. A oficina terapêutica vai até eles todas as quintas-feiras para poder fazer trabalho com eles. E a gente teve a troca da cozinheira também. Resolveu ir. Tivemos também o mês da enfermagem, participamos também do reconhecimento e manejo de parada cardiorrespiratória pelo ComSaúde. Lá também a gente acaba realizando a festa junina e algumas ações, né? O paciente, o morador em sua residência, o que a gente faz? Banho de sol, a gente coloca o paciente para ter um momento na área verde. Então, também compartilhamos um pouco da dieta que é ofertada lá para os moradores e as festas de aniversário do mês, tá? Conforme eu disse, a gente teve a vistoria do bombeiro, então a gente teve que fazer algumas adequações para que a gente pudesse receber o AVCB. Então, foi feito o guarda-peito que não tinha os parâmetros que eram necessários, foi instalado o gás P45 e os extintores lá na residência, tá? Nós também temos o carro do CAPS, que é utilizado na residência terapêutica, que é uma exigência do TAC que nós respondemos. Então, o carro fica à disposição dos moradores e do trabalho do CAPS. E aí eu vou encerrar com uma grande reflexão. Encerramos, reforçamos que cuidar da nossa saúde mental é cuidar de todos nós, mesmo uns pelos outros, né? Neste Setembro Amarelo, que possamos espalhar atenção, acolhimento, esperança, lembrando que falar, ouvir, apoiar faz toda a diferença. Juntos podemos construir uma comunidade mais saudável e solidária. Muito obrigada, tenham todos uma boa tarde. Bom, boa tarde. Encerrando o ciclo de apresentações da audiência pública, vou falar sobre as ações de saúde bucal aqui no município. Em relação à estrutura física, a gente não teve mudança, a gente continua com 6 consultórios, 2 na UBS Bazan, um em Oliveira Barros, um em Santa Rita, um na Vila São José e um no Jardim Alvorada. A estrutura física existente, mas não instalada, está na unidade de Jardim Holanda e Pedro Barros, com previsão pelo plano de saúde de instalação de uma dessas equipes no ano que vem. Em relação a recursos humanos, tem um erro de digitação, aí são 4 cirurgiões dentistas com carga horária 20 horas, sendo 3 na UBS e 1 na Vila São José. E 3 cirurgiões dentistas carga horária 40 horas, 1 na Santa Rita, 1 em Oliveira Barros e 1 fazendo a parte de coordenação e de prevenção em todas as escolas. E 5 auxiliares de saúde bucal com carga horária de 40 horas. Em relação aos dinheiros, a gente tem 3 fontes de recurso. A primeira fonte de recurso é a fonte federal, que repassa recurso financeiro relacionado a indicadores de saúde bucal, através de uma portaria que foi lançada em 2024, um conjunto de 6 indicadores. Se o município atingir, e é só para a equipe de saúde bucal na saúde da família,
as equipes recebem até R$ 2.449 por equipe por quadrimestre, desde que atinjam o indicador, a meta ótima, tá? E ali também teve uma mudança na portaria, não é 900, agora quando é regular, que você atinge alguns indicadores, é 642. Então, de 642 a 2.449. Tem um outro dinheiro também, que é do programa Saúde na Escola, que a saúde bucal é um dos 13 componentes. A gente está inscrito no ciclo 2025-2026, e no 2023-2024 o município recebeu R$ 15 mil para esse rol de 13 ações. A gente só não recebeu dobrado 30 mil porque a gente atingiu 91% das escolas, e não 100%. Aqui do Vale, só Ilha Cumprida que atingiu 100% de cobertura. A gente ficou em segundo. E um terceiro dinheiro é o Brasil Sorridente, que repassa para custeio das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família, R$ 4.014 por equipe cadastrada. Então, a gente recebe 2 equipes aqui por mês. O Ministério de São Paulo sempre tem uma cobertura baixa de equipe de saúde bucal na saúde da família, mas a gente aqui está tentando ampliar essa cobertura até para que venha mais recursos. E essas equipes cadastradas, elas recebem um recurso de implantação de R$ 14 mil para você instalar a equipe. Então, quando a gente implantar Jardim Holanda, Vila São José, vai receber esse valor. A gente também, só que não é desse quadrimestre, mas a gente conseguiu credenciar uma equipe de saúde bucal com carga horária reduzida, aqui para a UBS, que vem R$ 2.007 por mês também, mas é a partir do mês agora de novembro. A outra fonte de recurso é a fonte de recurso estadual, e aí na parte de bucal vem só um dinheiro. É o programa Sorria São Paulo, que repassa R$ 36 mil ano, ou ele cai até uns anos atrás ele caía mensalmente, mas de uns anos para cá, ele cai ou em março ou cai em novembro, normalmente. Estadual é só isso. E o restante tudo, a estadual é usado para ações coletivas, para você comprar pasta, escova, creme dental, para comprar material para usar no atendimento. E o restante é tudo com recurso próprio. Material de consumo, equipamento, material permanente, manutenção de equipamento, vale transporte, tudo isso sai da conta do município. E o que a gente fez de maio a agosto de 2025? A nossa produção é em cima de ações de prevenção de câncer bucal, ações preventivas nas creches, escolas e pré-escolas, efetivamente agora com o Saúde na Escola, né? E ações de assistência, acolhimento e assistência odontológica de urgência, procedimentos eletivos, né, aqueles com agendamento, extrações, restaurações, limpezas, encaminhamentos para serviços regionais. A gente tem oferta de serviços de bucomaxilo em registro, necessidades especiais em registro também, fenda palatina em Santos, câncer tem Pariquera pela rede Hebe Camargo. E aqui é a nossa produção, dá mais ou menos, eu não pus o total, mas são quase 4 mil procedimentos mês. Eu sinalizei ali em vermelho, porque a gente tinha uma lógica aqui em Miracatu, quando a gente começou, e até alguns anos depois que a gente começou, extraía-se muito dente, tirava-se muito dente e não se restaurava quase nada. E o pouco que se restaurava era até 12 anos. Agora a gente ampliou esse universo. Então, nesse último quadrimestre, a gente conseguiu fazer 597 restaurações e 214 extrações. A produção está um pouco baixa, porque foi um período que a gente teve 2 licença-prêmio de dentista, 2 férias de dentista, então acaba impactando bastante na produção. Mas a gente tem um rol grande de procedimentos. E o que está em roxinho ali, só o número 3, porque começou a ser feito agora, há pouco tempo. Era um serviço que era feito na maternidade ou em registro tinha no município lá,
mas não é todo dentista que faz, que é a frenectomia, que é quando o freio do nenenzinho nasce muito alto, às vezes não consegue falar, ou freio lingual, e aí a gente tem uma profissional aqui que faz, dependendo do caso, tá? Mas já é feito aqui no município também. Então, nesse quadrimestre, a gente conseguiu realizar 3 frenectomias, que é o corte no freio lingual ou labial. Aqui é por tipo de atendimento. Então, são 1.700 pessoas que foram atendidas nesse período de 4 meses, 1.121 agendadas, 291 urgência e 315 consulta no dia. Que não chega a ser encaixe, mas é mais ou menos a mesma lógica. Em relação a tipos de consulta, os mesmos 1.730, 451 é a primeira vez que vai no ano no dentista do SUS, 865 está retornando para tratamento dentro desse período, e 243 consulta de manutenção. É quando depois de 6 meses que você deu alta, o paciente volta ou para fazer uma limpeza, ou para ver como é que está, se está tudo bem. Todos esses dados são retirados do ESUS, tá? E aqui são as ações preventivas nas escolas. Que aí os 2 programas preconizam a mesma coisa. O do Estado é o Sorriso São Paulo. O Saúde na Escola é do governo federal. Os 2 repassam dinheiro, que é o que importa para a gente fazer as coisas. Em azul ali, azul escuro, roxinho, são o número de escolas inscritas no Saúde na Escola. 32 no ciclo, e nesse quadrimestre a gente trabalhou 18. E são 4.661 alunos inscritos e 6.462 trabalhados. O número é maior do que inscritos, porque a gente às vezes vai mais de uma vez no quadrimestre na escola, então o número vai aumentando mesmo. E aqui é a questão das faltas ao serviço de saúde bucal. A gente tem um gargalo, tem uma demanda reprimida, o nosso agendamento às vezes demora um mês e meio para a pessoa retornar, mas mesmo assim a gente tem um componente grande de faltas. Na equipe de Oliveira Barros, 23,43%, em Santa Rita, 21,33%, na Vila São José, 1,75%, serviço novo, o pessoal quase não falta. Jardim Alvorada, bem crítico, 43,75%, e aqui na UBS, que serve de referência, como a Viviane falou, todo lugar que não tem dentista, 53,5%. A gente faz um trabalho de conscientização, a gente também tem um protocolo de que se a pessoa falta 2 vezes sem justificativa, ela vai para o final da fila do agendamento, tá? Mas mesmo assim está muito alto ainda. E aqui são a memória fotográfica do Saúde na Escola, que a gente correu o município todo, tá? Jardim Alvorada, escolinha lá, pré-escola de Jardim Miracatu, a creche da escola da Vila São José, Jardim Miracatu, Ribeirão Bonito, Vista Grande, a gente rodou tudo, distribuímos esses estojos, um estojo que é todo com brilho, a educação que ajudou a gente em parceria, ela comprou, então foram para todos os alunos das pré-escolas e escolas de 1º ao 5º ano. Ribeirão Bonito, prézinho do Ribeirão Bonito aqui. A escola de Oliveira Barros, a escola lá da Serra do Cafezal. Jardim Alvorada, a escola de Oliveira Barros ali. Jardim Holanda, né, Holanda Tuzino. A creche de Santa Rita, que a pré-escola é junto. E a escola Diogo Ribeiro. É muito gostoso fazer esse trabalho com as crianças. Cansativo, mas é muito gostoso. É isso. Agradeço a atenção de todos. Chegamos ao final das apresentações. Quero agradecer a todos os coordenadores que passaram aqui, aos enfermeiros, toda a equipe de saúde do município pelo trabalho prestado, ao Roberto e sua equipe que estão aqui presentes, ao presidente da Câmara por ceder o espaço. Muito obrigada. Declaro encerrado a apresentação da audiência pública e uma boa tarde a todos.